Você já sentiu que o seu time poderia evoluir mais rápido se conseguissem resolver os problemas entre eles? Que todos os problemas passam por você e, quando não passam, gera um problema maior ainda, porque ninguém resolve? Olá, líderes e futuras líderes. Meu nome é Priscila Almeida e esse é mais um episódio da série Liderança do podcast Pode Professorar. Hoje vamos falar sobre como criar uma cultura de feedback. Como líder, você não precisa ser a única a dar feedback na equipe. É construir um ambiente tão maduro onde as próprias pessoas do seu time consigam alinhar expectativas e corrigir rotas entre si, com respeito e foco no resultado, sem que você precise intervir o tempo todo. Vamos destrinchar o método para fazer isso acontecer sem expor ninguém e sem gerar brigas. Você deve estar pensando que estou louca por falar de cultura coletiva de feedback, com seu time fazendo feedback uns com os outros. Mas não estou louca, pode ficar tranquilo. O que estou falando é de você ensinar a sua equipe a fornecer feedbacks maduros e objetivos em prol do crescimento e desenvolvimento da equipe. Quando existe essa cultura, você pode se ausentar tranquilamente de férias ou para algum evento estratégico, pois sabe que a equipe não ficará travada porque você não está. Muito pelo contrário. Se alguém cometer um erro técnico ou algo acontecer, tem alguém na equipe para dar suporte e corrigir o trajeto. Muitas vezes, a troca de feedback ocorre entre liderados que são backups uns dos outros, por já saber como funciona o processo e conseguir identificar quando algo está errado. Essa é uma forma de descentralizar o funcionamento e responsabilidades da equipe. Todos se sentem responsáveis pelo todo, além de incentivar a cooperação mútua. Uma empresa forte não é feita de uma líder heroína, mas de uma comunidade que se apoia e se cobra mutuamente. É bom ter uma equipe sem medo de falar a verdade uns para os outros e não guardar frustrações pelo erro do outro ter impactado a sua demanda. Não estou falando de lavagem de roupa suja, que fique bem claro, mas sim de feedbacks baseados em fatos concretos e não sensações. Não é fácil implementar essa cultura, mas você consegue. Quando você centraliza todas as correções em você, você vira o gargalo do time. Toda vez que você aceita o papel de leve trás, ouvindo a reclamação de um sobre o outro, e indo você falar com a pessoa para resolver, você está alimentando a imaturidade do time. Quando você incentiva o time a alinhar os processos diretamente entre si, com clareza e respeito, você não está perdendo autoridade. Você está formando profissionais maduros, reduzindo os ruídos de bastidores e comprando a sua própria liberdade operacional. Mas por que as pessoas não dão feedback entre si? Essa é a pergunta. Bom, no Brasil, temos uma cultura muito relacional. As pessoas confundem criticar o trabalho com criticar a pessoa. Elas têm medo de estragar a amizade ou de o colega dar o troco depois. Acontece muito com novas líderes também, concorda? Já tive um episódio aqui que eu falei especificamente sobre isso, da síndrome da boa menina. Isso acontece também com a sua equipe. Você ensinando eles a mudar essa cultura, implantando a cultura de feedback, concorda que com o passar do tempo você sendo promovida e eles também, algum deles vai te substituir naquela equipe, concorda? Eles já tendo essa cultura de feedback, esse problema eles não vão ter na hora de virarem líderes, concorda? Você vai estar desenvolvendo a sua equipe. O maior inimigo da alta performance no seu time é o pacto da mediocridade disfarçada de bom mocismo, que é a síndrome da boa menina. É quando um liderado vê que o outro errou no processo,
mas não fala nada para não criar clima chato. Só que esse erro explode lá na frente, sobrecarrega outra pessoa ou ele mesmo, e o clima fica chato de qualquer jeito. Muitas vezes o problema só chega para você nesse final, quando explode lá na frente. Se o feedback fosse dado no início, o erro seria corrigido antes de se tornar um problema. O seu papel como líder é romper esse pacto. É mostrar para o time que omitir um feedback não é proteger o colega, é prejudicar ele, que será exposto no problema, e também a equipe, que terá o problema lá na frente para resolver. Se eu vejo que você está errando e não te aviso, eu estou deixando você ir para o buraco, podendo levar a reputação da equipe junto. Nós precisamos mudar a chave na cabeça do time. Dar feedback para o colega é um ato de generosidade profissional, porque dá a ele a chance de melhorar antes que a liderança precise intervir de forma dura. Um ponto importante que você precisa ter em mente é que para você implantar a cultura de feedback na sua equipe, você precisa ter essa cultura também na sua liderança com a equipe. O que quero dizer com isso? Como eu sempre falo, você é o exemplo para a sua equipe. Se você não tem o costume de dar feedback, fazer reunião de one-on-one, não conseguirá implantar na equipe uma cultura que você não segue. Não será real para eles. Eles irão pensar que você está terceirizando a liderança e não desenvolvendo eles. Para essa cultura de feedback funcionar e não virar lavagem de roupa suja, é importante criar as regras do jogo junto com a equipe, definindo coletivamente com o time como o time deve agir quando houver um problema ou um erro identificado. Construir com eles une a equipe e dá a sensação de pertencimento. Além disso, você consegue a reação e o impacto das regras sobre eles. Voltando para os nossos exemplos com os nomes de Carlos e Carla, vamos dizer que Carla precisa de uma informação de Carlos que ele passa após concluir uma certa análise. O prazo dela vai vencer e ainda não tem a informação. Então, Carla se direciona para Carlos e diz: Carlos, preciso da informação X hoje para conseguir concluir o trabalho no prazo. Aconteceu alguma coisa? Normalmente você me passa essa informação no 5º dia útil e já estamos no 6º. Percebe que ela está relatando para ele um fato e o impacto daquela situação? Ela não colocou ali os sentimentos dela na conversa. Ela apenas relatou os fatos e o impacto, nada mais. Perguntou se aconteceu alguma coisa para entender e talvez conseguir ajudar Carlos. Mas é preciso que as regras estejam definidas e debatidas com toda a equipe. Regras como falar direto com a pessoa envolvida, basear-se em fatos, nunca fazer fofoca na rádio corredor. Nunca fazer fofoca na rádio corredor é importante para não expor também a sua equipe. A alta performance sobrevive onde existe um alto padrão de respeito e acolhimento. Fazer o time dar feedback entre si não é liberar o sincericídio ou a lavagem de roupa suja nas reuniões. É estabelecer um código de conduta onde o erro do meu colega me incomoda porque eu me importo com o resultado dele e do grupo. É ensinar as pessoas a separarem o processo da pessoa. Quando o time entende que pontuar um atraso na passagem de bastão não é atacar o colega, mas sim proteger a meta de todos, a verdadeira autonomia acontece. Você eleva a barra do respeito. Nós vamos para mais um exemplo prático de como você pode treinar sua equipe no seguinte cenário. No caso anterior, que dei como exemplo, ao invés de Carla ter ido falar com Carlos, foi fazer reclamação sobre ele para você.
Em vez de você resolver, você os ensina a conversar. Coloca os dois na sala e diz: estou aqui como facilitadora para ouvir vocês criarem um acordo. Carla, diga ao Carlos o que você precisa no processo dele para a sua entrega funcionar no prazo. Carlos, escute e diga o que é possível fazer. Você não dá a resposta pronta. Você ensina o método. Na próxima vez, eles não vão precisar de você na sala. Eles vão lembrar do roteiro e resolver sozinhos. Ok, talvez não seja na segunda vez ou na terceira, mas com o tempo vai acontecer, de não precisarem de você. Mas para dar essa autonomia ao time, é preciso conhecer bem sua equipe e entender quem tem maturidade tanto para dar o feedback quanto para receber. Receber o feedback você identificará quando estiver fazendo com o liderado. Pela reação dele, você entende se ele absorveu bem ou não. Porque por mais que você use a técnica que ensinei aqui em episódios anteriores, nem todos gostam de receber feedback de desenvolvimento. A técnica ajuda o liderado a entender. Porém, gostar ou não do que ouviu, aí está fora do seu controle. Muitas líderes têm pavor de dar essa abertura para o time porque acha que o ambiente vai virar um caos de acusações. Mas tenha calma. Faça um código de conduta. Pode ser simples, pois o foco maior é ter respeito um com o outro. Como falei anteriormente, construa junto com a equipe. Depois vai implantando aos poucos. Comece fazendo esse exercício que falei antes, de colocar os dois na sua sala, com você intermediando primeiro, para entender como eles reagem a tudo. Caso você veja que um deles não reagiu bem, converse com ele separado depois e entenda o porquê, para poder esclarecer. Vai repetindo esse procedimento que, com o tempo, eles não vão precisar mais da sua intermediação e não irão mais para sua sala, quando for assunto que podem resolver sozinhos entre eles. Você deixa de carregar o piano e o estresse da equipe sozinha e passa a liderar pessoas que jogam no mesmo nível estratégico que você, permitindo que sua atenção se volte para os seus projetos e para as estratégias da diretoria. Agora vamos para o desafio da semana. Na próxima vez que um liderado vier reclamar de outro liderado para você, respire e faça uma pergunta simples. Você já conversou diretamente com ele sobre isso? Como posso te apoiar para você ter essa conversa? Se precisar, posso chamar ele aqui e ser a intermediadora da conversa de vocês, caso esteja desconfortável de ir diretamente para ele. Incentive a linha direta. Não resolva sozinha. Depois, não esqueça de me contar como foi. Bom, estamos chegando ao fim do episódio. E a frase que você tem que ter em mente sobre ele é: cultura é o que acontece quando você não está na sala. Se você quer aprender a construir uma equipe madura e autônoma, ou se aprofundar nos episódios anteriores, me chame no @Priscila Almeida Mentoria, tudo junto e sem ponto. E não esquece, Priscila é com 2 L's. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o nosso podcast para receber notificações dos próximos episódios e também sobre as outras séries. Aproveito para indicar para todas vocês a série Eva, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. É um café com as amigas. Somos 5 mulheres de idades e profissões diferentes, falando sobre temas do universo feminino. Mas não é uma série apenas para mulheres. Indico também para vocês, homens, que se interessam por ampliar seus conhecimentos sobre o universo feminino e entender mais sobre as mulheres. Boa semana a todos e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!